Então vamos lá, gente, resolver a questão 2 da lista 4, estequiometria, né? Então vamos lá. Quando eu faço a leitura do enunciado, a primeira coisa que vocês vão observar é que nesse tipo de questão, né, que trata sobre reagente em excesso e limitante, vocês sempre vão ter o valor, né, de massa ou de mol ou de volume de dois reagentes. Sempre. Pode até, se a equação tiver mais reagentes, ele pode até dar o valor dos outros reagentes, certo? Mas é importante que vocês tenham pelo menos de dois reagentes. Então, quando a gente lê esse enunciado, ele diz o seguinte, ó: são colocados para reagir entre si as mesmas massas, para reagir entre si as massas de 1 grama de sódio metálico e 1 grama de cloro gasoso. Considere que o rendimento da reação é de 100%. Então vamos entender isso aí. Pausa. Quando ele coloca aí, ó, 1 grama de sódio metálico e 1 grama de cloro gasoso, se você olhar para a reação, você observa que o sódio, o Na, e o Cl2, eles são reagentes. Eles estão antes da seta. Então, veja, você tem o valor de dois reagentes. Dos dois reagentes, você tem o valor aí em massa. E depois ele coloca aí para você considerar que o rendimento é de 100%. Ou seja, é para considerar que essa reação, os reagentes, aquele reagente que tiver em menor quantidade, ele vai ser gasto totalmente. Ou seja, não vai sobrar os dois reagentes. Pelo menos um deles tem que ser gasto totalmente, tem que ser gasto 100%. Então vamos lá, depois ele coloca aí dados. Aí ele dá a massa molar de cada um dos átomos, do Na e do Cl. Então vamos, como é que a gente vai resolver essa questão? Primeira coisa, a gente vai lembrar que toda questão de estequiometria eu só posso resolvê-la se a minha equação estiver balanceada. Então nós já fizemos o balanceamento dessa equação. Segunda coisa, certo? Isso é um ponto importante. Então, sabendo disso, depois que eu balanceei, qual vai ser o meu primeiro passo? Vocês vão ter que lembrar o seguinte, veja, se eu já sei que na reação vai ter um reagente que vai estar em excesso e outro que vai ser limitante, ou seja, o outro que vai acabar, é importante que eu descubra qual vai acabar. Porque o que tiver em excesso, ele vai sobrar mesmo, então não importa a quantidade que eu tenho dele, já que ele vai sobrar. O que me interessa, então, é saber qual reagente vai acabar primeiro. Então, qual reagente é o reagente limitante, certo? Então, o que é que nós iremos fazer aqui? Ó? Vou até dar um zoom. Primeira coisa, a gente vai determinar quem é o reagente excesso e o reagente limitante. Como é que eu vou fazer isso? Nós já vimos em aulas passadas que os coeficientes da nossa equação, eles nos dão a quantidade em mols. Então, ó, pelo coeficiente aí da nossa equação, o que é que eu posso observar? Que eu tenho 2Na mais um Cl mais 2NaCl. Então, os coeficientes, né, do que eu vou trabalhar na questão, que é o Na e o Cl2, quais são os coeficientes? 1, 2 e 1. Então, isso me diz que eu tenho, respectivamente, 2 mols e 1 mol. Quando eu fiz a leitura do enunciado, o que foi que o enunciado me deu? Que eu tinha 1 grama de cada uma dessas espécies. Então, a gente pode dizer, pode montar esse sistema aí, ó. 2 mols e 1 mol são os coeficientes. E embaixo eu tenho 1 grama e 2 gramas, que é o que é dado no enunciado. Só que eu posso relacionar mol e grama da forma como está aí, tendo mol e grama na mesma coluna? Não. Lembra, nas colunas eu tenho que sempre ter o mesmo, as mesmas unidades, as mesmas grandezas. Para a gente não estar só falando aqui no PDF, já fizemos a leitura do enunciado, certo? A gente vai para o quadro agora, vamos resolvê-la no quadro, da mesma forma como eu fiz aqui no PDF. Aí uma observação, quando a gente dá uma olhada aí nas questões, o que é que a questão está querendo? Ó, a excesso de, a excesso de, a excesso de. Então ele quer saber quem é o reagente que está em excesso. Ok? Então nós já sabemos, ó, que eu tenho que ter a equação balanceada. Quando eu li o enunciado, eu já vi que a questão deu o valor
que eu tenho em gramas para cada reagente. Então, o que eu preciso agora é organizar essas informações para descobrir quem é um reagente em excesso e quem é um reagente limitante. Então, deixa eu voltar aqui para o quadro para a gente responder a questão. Pronto. Deixa eu colocar aqui questão 2 no quadro. Só abrir aqui, gente, só um minuto. Pronto, aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá ok aí? Tá bem baixo o som. Tá baixo? Então eu vou voltar a colocar o fone mesmo. O fone é um pouquinho curto, mas eu acho que dá pra gente trabalhar. Pronto, vamos lá. Então, na questão 2, nós temos a seguinte reação. Olha lá. Na mais Cl2 produzindo NaCl. Então, nossa equação balanceada, eu preciso colocar um 2 aqui, um aqui e um 2 aqui. Pronto. O que é que esses coeficientes nos dizem, certo? Eles nos dizem que eu tenho 2 mols desse, 1 mol desse e 2 mols desse. Então, vamos colocar essa informação aqui. 2 mols, 1 mol e 2 mols. Quando eu li o enunciado, qual foi a informação que o enunciado nos deu? Ele disse que eu tinha 1 grama de Na, sódio metálico, e 1 grama do Cl gasoso. Então vejam que vocês já têm os reagentes, né? Lembra, reagente em excesso e limitante, eu só trabalho com os reagentes. Então eu já tenho aqui os meus reagentes. Então, com essas informações, eu agora preciso descobrir quem é que está em excesso e quem é limitante. Como a gente já viu, eu não posso trabalhar quando na minha coluna está em unidades diferentes. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso transformar esse 2 mols em grama, para ficar tudo em grama. Eu preciso transformar esse 1 mol em gramas. Tudo bem? Como é que eu faço isso? Aquele cálculozinho de massa molar. Então, quando a gente olha aí na questão, ele já disse que o Na ele vale 23. Certo? Só que observe, eu só tenho Na sozinho. Portanto, a sua massa molar é 23. E quantos NAs, quantas moléculas dessa de Na eu tenho? Tenho 2. Né? Tenho 2 mols. Então, eu posso colocar aqui, ó. Isso é 2 vezes 23, que, portanto, me dá um total de 46 gramas. Pronto. E para o Cl? Para o Cl, como ela é uma molécula que tem mais de um átomo, ó, ela tem 2 átomos, e aí, quando a gente olha lá na questão, cada átomo ele vale quanto? Ele vale 35,5. Então, a gente faz uma continha aqui ao lado, né? Pode ser, fazer aqui, já que a gente tem espaço aqui. Esse aqui a gente não vai usar, então pode até apagar, não tem nenhum problema. Fazer uma continha aqui ao lado. Massa molar. Então, o Cl2, olha lá. Cl, eu tenho 2 átomos na minha molécula. Então, eu venho aqui e coloco 2. Vezes. Cada átomo lá no enunciado pesa quanto?
35,5. Então, 35,5. Então, 2 vezes 35,5 me dá um total de 71. Então, a massa molar para o Cl2, vou fazer aqui embaixo só por questão de tempo. De espaço, desculpa. É 71 gramas. Então, essa é a massa para 1 mol, né? Massa molar é sempre para 1 mol. Como eu só tenho 1 mol, então é simplesmente tirar isso aqui e colocar que aqui é 71 gramas. Então, agora sim a gente pode dizer, ó, quando eu tenho 46 gramas, eu formo 71. Quando eu tiver 1 grama, o enunciado me diz que eu tenho 1 grama desse e 1 grama desse. Então, agora, fica até fácil, a gente não precisaria nem fazer a conta para a gente descobrir quem é o reagente em excesso e o reagente limitante. Por que fica fácil? Você pode perguntar. Porque você observa que a quantidade do Cl, ela é maior em gramas, ela é maior que a quantidade do Na. Então, é lógico que se aqui eu tenho 1 grama de Na, eu vou precisar ter mais de 1 grama do Cl2, né? Ó, 71 é maior que 46. Portanto, se aqui eu tenho 1 grama, aqui eu devo ter um número maior que 1 grama. Agora, quanto é esse número maior que 1 grama? Para a gente saber quanto é esse número maior que 1 grama, né? Ou melhor, vamos fazer o seguinte, para a gente não fazer muita conta. A gente acabou de descobrir aqui, né? Que se eu tenho 46, eu tenho 71. Portanto, se eu tenho 1, aqui eu deveria ter mais de 1 grama. Tudo bem? Como eu não tenho mais de 1 grama, eu só tenho 1, eu vejo que esse aqui ele está em menor quantidade do que eu deveria ter. Ó, 1 grama eu deveria ter mais de 1 grama. Então, ele só tem 1. Então, ele está numa quantidade menor do que ele deveria ter. Portanto, ele é o reagente limitante. E esse aqui é o reagente em excesso. Ah, professor, e se eu não conseguir fazer essa análise? Né? Eu não sou muito bom em matemática, eu não consigo enxergar isso. Aí é simples. Você vai fazer o seguinte, você vai apagar um dos dois e vai chamar de x. Vamos apagar, por exemplo, esse aqui primeiro. Ó, se eu apago esse primeiro aqui e digo que ele é x, a gente faz a continha para ver se ele vai dar 1 grama. Mas se ele não der 1 grama, ele vai dar uma quantidade diferente. Então, vamos lá. Se eu chamar ele aqui de x, multiplica cruzado, meio pelos extremos, 71 vezes x, 71x. Tem que ser igual. 1 vezes 46 é 46. Então, quem está com x, o 71, vai passar dividindo. X é igual a 46 dividido por 71. E aí, se nós fizermos a continha, nós vamos achar, portanto, que x é igual a 0,68648. Pronto. A unidade, gramas, tudo bem? Aí agora a gente pensa o seguinte, ó, o que é que esse valor que eu achei aqui, o que é que esse valor está me dizendo? Está me dizendo o seguinte, ó, que quando eu usar 1 grama desse aqui, quanto eu vou usar desse aqui? Eu vou usar 0,648 gramas. Só que lá no enunciado, lembra que no enunciado ele disse aqui que eu tinha 1 grama? Vou até colocar aqui em cima, ó. Ele disse que eu tinha 1 grama e 1 grama. Então, quer dizer que fazendo isso, qual a análise que a gente pode fazer? Se eu coloquei esse x aqui. Eu posso agora analisar o seguinte, ó. 1 grama, eu gastei 1 grama, que ele disse que eu tinha no enunciado. Se eu coloquei x gramas, e x gramas deu 0,64,8, é o que eu gastei. Só que no enunciado ele disse que eu tenho 1. Então, significa dizer que esse Na, eu não gastei ele totalmente. Da 1 grama que foi dada no enunciado, eu só gastei 0,64.
648. Então, fica fácil da gente agora perceber que esse aqui vai sobrar. Então, se o Na vai sobrar, ele é meu reagente em excesso. E, portanto, o outro aqui vai ser meu reagente limitante. Aí você pode perguntar agora o seguinte: ah, e se eu achasse aqui um valor maior que 1? Se eu achasse um valor maior que 1, significa dizer que eu não ia conseguir, quer dizer, a reação ia acabar antes de eu conseguir formar o produto. Porque pensa o seguinte, olha lá. Se eu achasse aqui um valor de 1,5, então para 1 grama eu gastaria 1,5. Só que eu não tinha 1,5, eu só tinha 1. Então significa dizer que essa 1 grama que eu tenho, ela ia acabar primeiro. Então, se ela ia acabar primeiro, ela seria melhor. Se eu tiver 1 grama e aqui fosse 1,5, observe, eu não tenho 1,5, eu só teria 1. Então, tendo só 1 grama, eu não ia conseguir gastar toda a 1,5 porque eu não tinha. Então, esse Na iria acabar primeiro. Logo, ele seria meu reagente limitante. O que é que eu quero dizer com isso? Só para a gente dar uma pausa, certo? Para ver se vocês conseguiram compreender aqui. O que é que eu quero que vocês compreendam até aqui? É uma questão de proporcionalidade. Se você for bom em matemática, você observa, ó, intuitivamente, não precisa nem fazer conta, intuitivamente, olhando para cá, esse é maior que esse, portanto, o valor daqui deve ser maior que o daqui. Se as quantidades forem iguais, eu já sei que esse está em menor quantidade do que deveria estar. Logo, ele vai acabar primeiro. Reagente limitante. O outro, reagente em excesso. Se eu tenho dificuldade de fazer isso, eu escolho qual deles eu vou chamar de X e faço a continha. Aí, quando você fizer a continha, você vai interpretar o resultado. Olha lá. Se eu tinha 1 grama e vou gastar esse, então não gastei todo. Logo, ele sobrou. Reagente em excesso. Se aqui desse um valor maior que 1, então eu preciso mais do que eu tenho. Então, se eu preciso mais do que eu tenho, ele vai limitar minha reação. Certo? É essa análise que vocês devem fazer. Vamos dar uma pausa aqui só para ver se vocês compreenderam até aí. Me digam aí o que é que vocês estão achando. Ok? Quem tava com dúvida aí? Igor, deixa eu ver, teve mais alguém que falou também que estava com dificuldade em compreensão? Interpretar? Ô, professor, então poderia ter substituído, colocar esse X em qualquer das outras, dos valores que a gente estava utilizando? Sim. Você pode colocar o x em qualquer um desses valores aqui de baixo. Os de cima são dos coeficientes, eu não posso mexer. Mas os de baixo, tanto faz. Se você colocar o x aqui, o que é que você vai achar? Ó, vamos dar uma pausa aqui, certo? Já que o intuito hoje é a gente compreender, vamos dar uma pausa aqui. A gente já descobriu, certo? Só para a gente não esquecer, eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar aqui a gente descobriu que esse é o reagente que está em excesso, vou colocar é x, e esse é o reagente limitante. Ok? A gente descobriu isso. Vamos dar aqui, fazer um parêntese. E vamos ver se a gente fizesse ao contrário. Se a gente colocasse o x aqui, nós chegaríamos no seguinte resultado. Olha lá. 46, 71. Aqui vou colocar 1 e aqui vou colocar x. Tudo bem? Vamos resolver meio pelos extremos. Então, 46 vezes x, 46x, igual 1 vezes 71, 71. Como eu quero x, quem está com x passa dividindo. Então, nós vamos chegar que x é igual a 71 dividido por 46. Dá para pegar. Então, se eu divido 71 por 46, deixa eu dividir aqui que eu não fiz essa conta. 71 dividido por 46.
nós vamos chegar a 1,54. Então, x, vou colocar aqui em cima, destacar, 1,54. Então, vamos lá, vamos interpretar agora o que é que esse resultado nos diz. Vamos lá. Esse resultado aqui nos diz o seguinte, ó, se eu usar 1 grama desse, eu preciso de 1,54 gramas desse aqui. Tudo bem? Isso é o que está me dizendo. Ó. Para 1 grama desse, eu preciso de 1,54 gramas desse. Aí agora você se pergunta, no enunciado da questão, eu tenho 1,54 gramas? O enunciado da questão me diz que eu tenho 1 grama. Então, se eu só tenho 1 grama, mas eu preciso de 1,54, quer dizer que eu não tenho a quantidade suficiente. Então, ele vai limitar minha reação. Ok? Então, a gente chegaria no mesmo análise, que esse é o limitante e esse está em excesso. Ficou claro? Gente? Jennifer, sim. Kevla, tudo bem? Vitória, sim. Sim, professor, deu para compreender. Pronto. Excelente, Igor. Então vejam, como vocês vão fazer, aí é uma questão pessoal, tudo bem? Tanto faz escolher um ou outro, o que importa é vocês saberem interpretar o resultado. Como é que eu vou interpretar? O valor que eu achar, eu comparo com o que o enunciado me deu. Se o enunciado desse aqui, ó, eu achei que x vale 0,648. Se eu tenho 1, quer dizer que vai sobrar, né? Eu vou gastar menos que esse, logo ele está em excesso. Se eu fiz a continha aqui, chamando esse de x, eu achei um valor maior que 1, quer dizer que eu preciso mais que 1, só que eu não tenho. Então, ele vai limitar a minha reação, ele acaba primeiro. Bom, feito isso, agora que a gente já descobriu quem é o reagente em excesso, quem é o limitante, aí agora a gente vai para, de fato, responder a questão. A gente já sabe que a alternativa ela tem que dizer lá que está em excesso quem? O Na. Tudo bem? Agora, quanto é que o Na está em excesso? Essa é a questão. Por isso que eu escolhi, né, colocar o x aqui. Porque eu colocando o x nessa posição, você vai descobrir a quantidade que eu tenho de Na. Então, olha lá. Eu descobri que para 1 grama do Cl2, eu só preciso gastar de Na 0,648. Então, se eu tenho 1 grama, só é você fazer a diferença. Eu tenho 1 grama, mas eu só vou gastar 0,648. Então, é 1 grama menos 0,648. Então, fazendo a continha aqui ao lado, vou apagar aqui para a gente fazer a conta. Se eu fizer a continha, ó, 1 menos 0,648, nós vamos chegar num resultado de 0,30, acho que é 52. Ok? E aí, com esse resultado, a gente chega no gabarito letra B. Certo? Ficou claro para vocês? Lorena tinha dado um sim antes. Ok, Vitória. Pronto, então a gente vai fazer a 5, certo? Mas antes de fazer a 5, vamos só recapitular o que é que... Ok, Jennifer. O que é que a gente precisa? Vamos lá. Primeiro, a reação tem que estar balanceada, certo? Segundo, eu vou identificar, pegar meus coeficientes, transformar em número de mols, dizer que é número de mols. Monto uma segunda linha, colocando as informações que foi dado no enunciado, já que sempre vai ser dado a quantidade de cada reagente. Então, você coloca. Feito isso, para você descobrir quem é reagente limitante e quem é reagente em excesso, você pega um deles e chama de x. Lembrando que antes disso eu tenho que converter para ficar tudo na mesma unidade, né? Ou tudo em gramas, ou tudo em mols, ou tudo em volume. Certo? Fiz isso, escolho um deles para chamar de x, resolvo. Meio pelos extremos, regrinha de 3. E aí faça a análise.
A quantidade que eu achei é maior do que aquele deu no enunciado? É menor? Certo? Se for maior, é porque eu tenho excesso. Melhor, se for maior, é porque eu preciso de mais do que o enunciado deu. Logo, é reagente limitante. Se for menor, significa dizer que eu vou gastar menos do que a quantidade que o enunciado deu. Logo, eu tenho reagente em excesso. Ok? É sempre isso. Vamos colocar a questão 5 aqui para a gente ver e a gente aplicar essas mesmas coisas aí na questão 5. Aperta não. Pronto, vamos lá. A questão 5 é uma questão que vai envolver volume, tudo bem? Mas vamos lembrar sempre daquele mesmo passo a passo. Ver se a equação está balanceada, se não tiver o balanceio. Aí transformo os coeficientes em número de mols e abaixo coloco aí as informações dadas no enunciado. Vamos ler a questão com calma, depois a gente vai para o quadro. Olha lá. Considere a reação em fase gasosa. Opa, já me sobe aí uma atenção. Quando ele falar em fase gasosa, ou quando ele falar reação entre gases, a gente viu que eu posso usar aquele volume. Lembra o volume molar? Na CNTP 22,4, na CPTP 22,7. Então, aquele volume a gente só usa para gases. Continuando. Então, considere a reação em fase gasosa. A gente tem a reação, já está balanceada, eu balanceei aí. Então, agora continuando. Faz-se reagir 4 litros de N2 com 9 litros de H2. Vamos dar uma pausa. Então, como ele forneceu aí duas quantidades, ó, uma quantidade para o N2, uma quantidade para o H2. Eu agora vou olhar na minha equação. Quem é N2, quem é H2? Observe que ambos eles estão antes da seta. Olha lá. Portanto, N2 e H2, eles são reagentes. Ok? Então, já tem aí a quantidade dos dois reagentes. Aí ele coloca aí, ó, em condições de pressão e temperatura constante. Pode-se afirmar que... Então, antes da gente pensar nas alternativas, vamos pensar o seguinte. Quando ele coloca aí, ó, temperatura e pressão constante, então eu posso assumir que eu estou trabalhando na CNTP. Na CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Você tem uma pressão que não muda, que é um ATM. Você tem uma temperatura que não muda, que é 0 graus Celsius, né? Ou 273 Kelvin. Não pode mudar. Então, é uma temperatura constante e é um volume constante. Então, vou assumir que eu estou aqui na CNTP. Bom, agora que a gente já identificou a questão, antes de eu pensar nas alternativas, o que é que eu posso pensar? Essas questões que envolverem reagente em excesso limitante, a primeira coisa de tudo que você deve saber é quem é que está em excesso e quem é o reagente limitante. Se você não souber essas duas coisas, você não tem como fazer nada, certo? Então você tem que descobrir isso. Então antes da gente olhar para as alternativas, vamos primeiro descobrir isso. Vamos voltar lá para o quadro. Enquanto eu apago aqui o quadro, gente, vocês conseguiram perceber as informações do enunciado? Ficou claro para vocês o enunciado? Sim. Ótimo. Então nós temos questão 5. Na questão 5. Aqui. A reação é N2 mais H2 formando NH3. Então, N2 mais H2
6. Os coeficientes são 1, 3 e 2. Então, portanto, eu tenho 1 mol, 3 mols, 2 mols. Vamos colocar isso aqui. 1 mol, 3 mols e 2 mols. Quem é que nos interessa? Os reagentes, certo? Quem me interessa são os reagentes. Então, a gente vai se concentrar nesses dois aqui, antes da seta. Lá no enunciado, ele falou o seguinte, ó. Faz-se reagir 4 litros de N2 e 9 litros de H2. Então, eu tenho, o enunciado me deu que eu tenho 4 litros. E aqui eu tenho 9 litros. Então, observe que você já tem aquela relação de proporção. 1 mol forma 3, 4 mols e 9. Só que isso aqui eu não sei quem é que está em excesso e quem é o limitante. É isso que a gente precisa descobrir. Como é que eu faço isso? Adotando que um deles vai ser X. Certo? Você escolhe, tanto faz. Outra coisa que é importante a gente perceber, lembra que os valores aqui não estão nas mesmas unidades. Então, se não estão nas mesmas unidades, nós vamos ter que transformar esse mol em litro, esse mol em litro. Como é que eu faço isso? Lembrando do volume molar. Volume molar, ele é o volume para 1 mol. 1 mol de quem? De qualquer gás. Tanto faz. Então, como eu só tenho 1 mol, é o mesmo valor que 22,4 litros. E aqui eu tenho quantos mols? Eu tenho 3. Então, eu tenho que pegar 22,4 e multiplicar ele 3 vezes, já que são 3 mols. Então, aqui a gente pode colocar 3 vezes 22,4, que vai dar um total de 67,2. Eu vou colocar aqui um pouquinho mais para cá, só para ficar melhor, e vou apagar esse aqui, já que a gente não usa o produto. 9 litros. Só para ficar melhor da gente ver a regra de 3. Tudo bem? Então, eu vou relacionar, ó, esse com esse com esse. Aí, vamos lá. O que é que eu faço agora? Escolho quem você vai chamar de X. Tanto faz. Vou colocar aqui como sendo X o 9, só porque ele é o de lá. Mas vocês escolhem. Tanto faz. Vamos lá. Se eu colocar que aqui é X, então nós vamos agora observar nossa regra de 3. Vou colocar aqui em cima também só para mim não esquecer que aqui são 4 litros, dado no enunciado, e aqui eram 9 litros. Pronto. Vamos lá. Então eu tenho que 22,4 vezes x, portanto, 22,4x tem que ser igual 4 vezes 67,2. Então, 4 vezes 67,2. 22,4x é 22,4x. Resolvendo essa multiplicação, eu acho que eu já fiz a conta. Eu vou filar aqui. Pronto, dá 268,8. 268,8. Como eu quero descobrir quem é o x, quem está com x passa dividindo. Então, x é igual a 268,8 dividido por 22,4. Então, fazendo a divisão, nós vamos chegar no valor que x é igual a 12 litros. Ok? Então, agora eu vou me perguntar. Vamos lá. Vamos nos perguntar. Se eu utilizar 4 litros desses, eu vou precisar de 12 litros desse aqui. Aí a questão é, o enunciado me deu 12 litros? O enunciado me deu apenas
9. Então, quer dizer que eu tenho menos do que eu preciso. Logo, ele vai acabar primeiro. E aí eu vou dizer que ele é meu reagente limitante. Então, a gente acabou de descobrir que o H2 é o limitante. Vou colocar aqui. E esse, portanto, ele está em excesso. Feito isso, descoberto quem é o reagente limitante, quem é o reagente em excesso, a gente agora pode voltar para a questão para a gente ver melhor. Para mim não sair aqui da tela, porque depois a gente vai voltar para o quadro de novo, se precisar fazer algum cálculo, eu vou ler as alternativas e a gente vai analisando cada uma delas. Olha lá, na alternativa A, ele diz o seguinte, ó, os reagentes estão em quantidades estequiométricas. O que quer dizer isso? Esses reagentes, essas quantidades que ele deu, 4 e 9, eles são a quantidade exata. Quando ele fala quantidade estequiométrica, quer dizer é a quantidade exata. Ou seja, para 4 desses, a questão me deu exatamente 12, que é o que eu preciso. A quantidade estequiométrica é você ter os valores exatos. Se eu tenho 4, eu preciso de 12. Realmente eu tenho 12? Se eu tiver 12, está em quantidades estequiométricas, quantidade exata. Eu tenho? Não. A questão não deu 12 aqui, a questão deu 9. Então, letra A está errada. Aí a letra B diz o seguinte, o N2 está em excesso. A gente fez a análise aqui e viu que esse aqui está em excesso e esse aqui é o limitante. Então, quem é excesso? O N2. Então, sim, a letra B faz uma afirmação correta. Portanto, é a alternativa certa. Mas vamos ver as outras. Letra C. Após o término da reação, os reagentes serão totalmente convertidos em amônia. Ou seja, vamos entender o que é isso aí. Os reagentes, eles vão ser totalmente transformados em produtos, ou seja, não vai sobrar nada de reagente. Errado. A gente não tem alguma coisa em excesso? Quando eu tenho um reagente em excesso, significa dizer que ele vai sobrar. Então, eu vou ter uma sobra de reagente, certo? Então, eles não serão totalmente convertidos no produto, na amônia. Apenas esse aqui, o H2, ele vai ser gasto totalmente, ó, porque ele tem menos, ele é o limitante. Esse é gasto todo, mas esse aqui não é gasto todo, esse aqui tem sobra, o N2 tem sobra. Portanto, errado. Letra D. A reação se processa com o aumento do volume total. Então, como é que eu sei que vai ter um volume total? É você observar a quantidade de mols. Lembra que mols também pode se relacionar com volume, ó, porque cada mol eu multiplico por 22,4. Então, se você pensar antes, qual era o volume nos reagentes? Você pode pensar, ó, eu tenho 1 mol com 3 mols. Antes da seta, no total você tem 4 mols, certo? 1 mol do N2 e 3 mols do H2. Portanto, você vai ter 4 vezes o volume de 22,4. Depois da seta, que são os produtos, quantos mols você tem? Apenas 2. Se você tem apenas 2, se eu for transformar em volume, vai ser apenas 2 vezes 22,4. Então, o que é que eu quero que vocês percebam? Se aqui eu tenho 4 vezes, ali eu só tenho 2 vezes. Então, o meu volume dos produtos ele vai diminuir. Ele não aumenta, ele vai diminuir. E por último, a letra E. Após o término da reação, serão formados 8 mols de amônia. Então, veja. Se eu tiver 4, melhor, esse aqui vai ser o limitante, né? Então, como é que eu vou saber se eu vou ter 8 mols de amônia? Para você ver a quantidade de produto formada, o produto ele é sempre feito considerando o limitante, que é o que vai acabar primeiro, certo? Eu não posso pensar no produto no que está em excesso, porque o que está em excesso ele vai sobrar. Então eu tenho que pensar no produto formado a partir daquele que acaba primeiro. Então você vai pensar o seguinte, se eu tiver 9 mols, que é o que a questão deu, quantos de amônia eu posso formar? Aí, se fosse o caso dessa alternativa ser a correta, a gente já sabe que ela está errada, mas como é que eu faço isso?
uma regrinha de 3. Olha lá. Só fazer aqui com vocês, ó. 3 mols está para 2 mols. Então, a gente poderia fazer o seguinte, ó. 3 está para 2. É isso, ó. 3 mols está para 2 mols. Do H2, que é o limitante, que é sempre, quando eu quiser saber produto, eu vou sempre pensar no limitante. No limitante eu tenho quantos? Eu tenho 9. Então, 9 está para x. Então, meio pelos extremos. Aí a gente ia resolver. Vamos só fazer aqui bem rapidinho. Ó. 3 vezes x, 3x. É igual a 2 vezes 9, 18. X é igual a 18 dividido por 3. X é igual a 6. 6 mols. Né? Aí depois os 6 mols eu posso transformar em volume. Então, olha lá, na letra E ele fala, após o término da reação serão formados 8 litros de NH2. Isso é errado. Porque se eu tenho 6 mols, eu posso pegar cada mol e multiplicar por 22,4 para obter o volume em litros. Então, nós vamos obter um valor muito maior que 22,4. Certo? Muito maior que os 8 litros que está aí na letra E. Então, também está errado. Bom, eu queria que vocês agora se colocassem, vocês falassem aí o que é que vocês... Se vocês conseguiram compreender a questão, certo? O que é que ficou de dúvidas, que aí eu posso reforçar. E aí, gente? Tá de boa, Alice? Tá de boa? Ok, Jonathan. Ok, Igor. Jennifer. Kevla, tá tranquilo aí, Kevla? Sim, professor, consegui compreender bem. Ótimo. Então vejam, eu coloquei, a gente vai encerrar porque já está com 1 hora, eu vou só tirar um print, saíram algumas pessoas aqui, a gente só está com 10 pessoas. Ok, Lorena, muito bom. Acho que saíram 5 pessoas, aí quem saiu, se vocês lembrarem quem é, depois vocês me mandam uma mensagem aqui para mim colocar a frequência. Eu vou tirar um print aqui. Aí vejam, eu vou encerrar, vocês vão fazer as questões, acho que foram 6 questões que eu coloquei lá. Então, vamos aproveitar esse exemplo 5 para a gente recapitular tudo que a gente precisa fazer. Vamos lá. Primeira coisa, a gente vai ter a equação balanceada. Então, balancei a equação. Não precisa nem ler o enunciado. Balanceia logo a equação. Depois que eu balancear a equação, aí vamos lá. Segunda coisa. Sim, aí quando eu balancear a equação, eu transformo os coeficientes em número de mols. Né? E aí só é preciso a gente fazer isso. A gente pode fazer para todos. Né? Mas lembre que primeiro eu vou trabalhar só com os reagentes. Então, é 1 mol, 3 mols e ali era 2 mols. Eu apaguei. Bom, depois que eu fiz isso aí eu posso ler o enunciado com calma. Quando eu fizer a leitura no enunciado, o que é que eu vou procurar? Eu vou procurar quais os 2 reagentes que a questão vai me dar. Bom, e se eu ficar com dúvida de localizar quem é reagente e quem é produto? Você vai observar a equação. Tudo que tiver antes da seta é reagente. Então, se ele der um valor de N2 e de H2, quando eu olho na equação antes da seta, são reagentes. Se ele desse um valor para NH3, aí só é você olhar, NH3 está antes ou depois da seta? Se ele está depois, é produto. Então, produto não entra para a gente analisar reagente em excesso e reagente limitante. Ele pode até fazer um cálculo depois, certo? Mas para descobrir quem é reagente limitante e excesso, produto não entra. Bom, então quando eu fazer a leitura da enunciada, descobrir quem são os reagentes, quais são as quantidades, eu venho, coloco. Ok? Converta as unidades, se necessário, para deixar tudo na mesma unidade. E aí está montada minha regra de 3. Só eu escolher quem vai ser o x. Se eu quero que x seja esse, ou seja esse. Adoto um como sendo x, resolvo a regra de 3 e comparo o resultado que eu achei com o resultado que foi dado no enunciado.
Então, lembra, se o resultado que eu achar, se ele for menor, significa dizer que eu tenho menos, quer dizer, eu vou precisar de menos do que a questão deu. Então, se eu vou precisar de menos do que a questão deu, vai sobrar. Eu tenho um excesso. Se o x, quando eu calcular, se ele deu maior do que a questão deu, significa dizer que eu vou precisar de mais do que a questão me deu. Logo, está faltando, ele vai acabar. Ele é o que limita a reação. Identifiquei quem é reagente limitante. A questão ela pode acabar por aqui. Outros tipos de questão, aí agora vai pedir uma quantidade de produto. Para você saber a quantidade de produto, você só pode relacionar o produto com o limitante, certo? Por que eu não posso relacionar com o excesso? Porque o excesso vai sobrar. Então, eu não posso relacionar um produto com o que vai sobrar, certo? Você tem que sempre pensar no que vai acabar primeiro. Então, você pode relacionar agora, descobrir uma quantidade de produtos, se você souber quem acaba primeiro. Então, relaciona o reagente limitante com o produto que a questão falar. Outra regra de 3. Resolve, regra de 3, resolveu a questão. É sempre isso, não muda. Deixa eu só tirar o print aqui para liberar vocês. Aí vocês podem, se alguém tiver alguma dúvida, pode falar, certo? Enquanto eu tiro o print aqui. Prontinho, gente. Bom, se não tiverem mais nenhuma dúvida, a gente encerra, certo? Por hoje, fica só os exercícios, tentem fazer, certo? Porque próxima semana a gente, se Deus quiser, encerra a estequiometria. Ok? Valeu, gente. Até a próxima, se Deus quiser. E é isso aí. Valeu. Tchau, tchau. Sim, vou colocar daqui a pouco lá no YouTube. Tchau, tchau. Valeu, Alexandre. Gostei da figurinha aí.